Meu amado irmão, graça e paz. Hoje refletiremos sobre sentimentos de culpa, vergonha e medo. Esses três advindos do pecado. E é até importante que tenhamos esses sentimentos, uma é prova que temos consciência, que não somos uns psicopatas, mas muito mais do que isso. Esses sentimentos nos levam ao arrependimento, pelo menos deveriam nos levar ao arrependimento, isso buscando a Jesus. E o Senhor Jesus, Ele pode sim dar-nos tempos de refrigério, porque estamos cansados de tanta vergonha, de tanto medo, não sabemos o que fazer, é uma angústia por pecados que cometemos e hoje estamos arrependidos, mas ainda com sentimentos de culpa. Então, como nos livrar de tudo isso? A Bíblia diz em Atos, capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Andar com Jesus traz para nós refrigério, alívio. É como se você estivesse num ambiente muito quente mesmo, com sede, e depois você é transportado, transladado para um local com ambiente climatizado, com ar-condicionado, com muito suco natural geladinho. Você está ali aliviado, um tempo de refrigério, um lugar com piscina. Imagine isso no âmbito espiritual. Você é angustiado, sob pressão e depois vem o alívio, o refrigério. Nós temos um caso na Bíblia de alguém que enquanto guardou silêncio, enquanto não confessou o pecado dele, ele estava morrendo por dentro, ele estava sofrendo muito. Talvez essa é a sua realidade. Você é uma boa pessoa, ama a Deus, mas se envolveu com algum tipo de pecado. Está difícil abandonar esse pecado. Em nome de Jesus, você vai falar, está difícil, mas você vai abandoná-lo. Por quê? Porque você está sofrendo. E consigo temos sentimentos de culpa, de vergonha e também de medo. Claro que tem sentimento de culpa porque quebramos a nossa comunhão com Deus, quebramos a comunhão com quem nós ofendemos, e isso traz diante de nós uma culpa e ficamos com cabeça baixa. E vergonha, obviamente, pelo escândalo, pelo pecado, foi como eu fui fazer isso? Como eu tive capacidade? E ficamos envergonhados, e medo, porque nós não sabemos a extensão do pecado, nós não temos noção da dimensão do prejuízo, da morte que esse pecado pode trazer sobre nós. E isso pode ser resolvido diante de Deus, e é para isso que eu gostaria de trazer essa mensagem, para que você possa viver tempos de refrigério na sua vida. Abra comigo lá em Salmos, capítulo 32, nós leremos dos versículos 1 ao 5. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. É muito feliz. Ele pecou, é um transgressor, como todos nós somos transgressores, mas foi perdoado e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Parece que ele não tinha alívio. E ele estava envelhecendo. Ele talvez tinha idade mais nova, mas a aparência, o aspecto físico, o semblante era de uma pessoa já mais envelhecida. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. A alegria dele de poder viver, de trabalhar, de ir para a escola, de fazer as suas atividades diárias, tinha acabado. Se tornou em sequidão de estio. Imagina um tempo seco que não chove. Está parecendo formiga agora. Mas bem seco, bem árido. Assim se tornou o seu humor. E isso é terrível, porque isso é em decorrência do pecado inconfesso. Um pecado que ficou guardado e você se silenciou, achando que ninguém mais sabe, mas eu não vou pedir perdão. Ou todo mundo já sabe, eu não vou pedir perdão, eu não quero me arrepender. E também falaremos sobre pessoas que pedem o perdão, mas não conseguem se sentir perdoadas por Deus e continuam sofrendo mesmo quando Jesus já perdoou. Versículo seguinte, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Ele abriu o jogo mesmo com Deus, confessou de boca. Eu sei que Deus sabe. Deus já sabe o que eu fiz. Sim, mas confessa. É necessário abrir a boca e falar com Deus. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões
e tu perdoaste a maldade do meu coração. Somente quando nos prostrarmos diante de Deus e confessarmos e dizermos, Deus, eu fiz isso, e fiz aquilo outro, e realmente dar nome para o pecado e não dizer simplesmente, Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Tem gente que ora assim. Tudo bem, uma oração muito ampla, mas é terrível quando alguém chega para você, ela te ofendeu, te machucou, ela diz, olha, se eu te ofendi alguma coisa, me perdoe. Me perdoe por tudo que eu fiz. Especifica, confessa, diga qual foi o pecado. Fala com a pessoa, fale com Deus. Faz, Senhor, pequei contra o céu e perante ti. É necessário que venhamos a confessar os nossos pecados para haver perdão e, obviamente, refrigério. E Cristo ele é capaz de nos perdoar de todo tipo de pecado, mais escandaloso que seja. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 em diante. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, que são os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Uma lista de pessoas que não estará indo para o reino de Deus. O problema é que muitos de nós fomos pessoas assim. Então nós não herdaremos o reino de Deus? A Bíblia diz, e é o que alguns têm sido, falando para a igreja de Corinto, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Pai. Algumas pessoas foram assim. Na igreja de Corinto havia pessoas ex-alcoólatras, ex-avarentos, pessoas que gostavam de passar a perna nos outros em negócios desonestos. Havia ex-homossexuais, ex-adúlteros, ex-devassos, pessoas absolutamente idólatras. E essas pessoas foram perdoadas em Jesus Cristo, foram lavadas, foram assim. E agora estão andando em santidade, estão buscando. Pode haver alguma recaída, pode haver algum momento que a pessoa fica fraca? Sim, pode haver. O justo cai até 7 vezes, né? Cai 7 vezes, mas ele se levanta. Então, se você pediu perdão a Deus, se entregou a Jesus há um tempo e passou-se alguns anos, algum período, e você tornou a cair no mesmo pecado, agora perdi a salvação. Não, você perdeu sua comunhão com Deus, isso traz consequência. O que você deve fazer? Confessa o seu pecado, abre a boca, confessa a Jesus, para que Ele possa te perdoar e siga em frente. Caiu? Levante-se. E o quanto antes, melhor. A salvação é pela graça e graça que perdoa. Deus, Ele nos abençoa com a salvação em Jesus Cristo e essa pessoa salva, ela peca infelizmente depois que ela se entrega a Jesus. Inevitavelmente. Nós continuamos pecando, mas o pecado não se torna mais um estilo de vida. Agora são acidentes de percurso. A Bíblia diz em 1 João 2,1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Eu não quero que vocês pequem, porque pecado sempre mancha, pecado sempre destrói. Pecado traz vergonha, traz medo, traz culpa. Ele diz, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então já é filhinho, você já pertence à família de Deus. Não é para pecar, não viva em pecado. Mas se você pecar, lembra que a gente tem um advogado e ele vai advogar em seu favor. E ele é o justo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Liberdade do pecado, no entanto, nem sempre significa liberdade dos sentimentos de culpa. Há pessoas que, mesmo quando perdoadas, ainda continuam se sentindo culpadas. E eu conheço algumas pessoas assim. Então, aqui ficam algumas dicas para você que já confessou o seu pecado, já abandonou o pecado, mas mesmo assim está se martirizando, é um algoz de si mesmo, é um torturador. Todo dia você se tortura, se autotortura emocionalmente, porque você não é capaz de se perdoar. Esse é um problema grave. Deus já perdoou você, mas você não se perdoa. Primeiro, confesse todos os pecados previamente cometidos que ainda não foram confessados, sobre os quais você tem conhecimento.
Faz um check-up. Tá? Talvez você pediu perdão de alguns pecados, outros não, e tem uma consciência, e o Espírito Santo que aguça a consciência, ele está dizendo para você, olha, tem mais coisas para você confessar, não está 100%. Você confessou parte, tem ainda uma pendência, e Deus sabe, você não quer abrir os olhos quanto a isso. Então, por favor, faça isso. Sentimentos de culpa são apropriados porque a confissão ela é extremamente necessária. Muitas vezes nos sentimos culpados porque somos culpados. Então, olho aberto, porque talvez esse sentimento é porque de fato você ainda é culpado e não se retratou, não se arrependeu genuinamente. Temos aqui uma descrição de alguns capítulos, mas até mesmo o próprio Salmo 32, o que nós lemos, fala, enquanto ele não confessou, ele sentiu uma mão pesada sobre ele, como se estivesse sendo sufocado, apertado, até que ele de fato confessou o seu pecado, se arrependeu, e aí ele estava crescendo outra vez, voltando a ter alegria da sua salvação. Segundo lugar, peça ao Senhor que revele qualquer outro pecado que precise ser confessado. Confessou aqueles que você lembrava? Ótimo. E depois, sabe o que eu faço? O que está escrito em Salmo 139, versículos 23 e 24a. Diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, eu não tenho alguma coisa estranha, porque eu estou sentindo culpa, eu já confessei tudo quanto é tipo de pecado que eu me lembrava, mas eu peço que o Senhor sonda-me, passa uma sonda espiritual e dá uma observada no meu coração, porque talvez tenha alguma coisa errada, que eu não estou percebendo. Talvez é um pecado por ignorância, mas de qualquer forma, pecando ignorantemente ou não, traz culpa, traz medo, traz vergonha e traz morte. E aí você pede. Por que você faz uma ultrassonografia? Por que pede uma ressonância magnética? Porque você sente algo, mas não sabe o que é e precisa identificar o que é. Então peça a Deus, sonda-me, passa uma sonda em mim, uma endoscopia espiritual, dá uma olhada no meu coração. E tem certeza que se você pedir com todo o seu coração, Deus vai te responder, caso de fato você tenha algo que confessar a Ele. E 3, confie na promessa de Deus, que Ele vai perdoar o pecado e vai remover a culpa baseada no sangue de Cristo. Aí tem a questão da fé. Porque Jesus diz que perdoa, que dá conta do recado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O sangue de Jesus, ele purifica de todo pecado. Então isso você vai precisar ter fé, vai ter que confiar. Mas o pecado que eu cometi, o que eu fiz, ou pelo tempo que eu fiz, é impossível Deus me dar um perdão. Aí você está dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi insuficiente. Foi capaz de perdoar os pecados da humanidade inteira. De quem pedir perdão e recorrer a Ele, Ele perdoa. Mas o seu não. Então, você está dizendo que o que Jesus fez por você foi insuficiente. Que quando Jesus disse está consumado, não estava consumado não. Porque precisava de mais tortura, precisava de mais sangue derramado, precisava talvez de mais mortes. Mas uma vez só foi necessário. E o Filho de Deus, ele veio e morreu por você e te perdoou. Por favor, confia nisso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda, mas de toda a injustiça. 1 João 9. Salmos 85:2. Perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os teus pecados. Todos os teus pecados. Salmos 86:5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. Está ali disponível, em prontidão. E abundante em benignidade para todos os que te invocam. Invoca o nome do Senhor logo. Invoca e Ele vai perdoá-lo. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem condenação para quem está andando em Jesus. Não há. Então confia. Você acredita que a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela é verdade? Que ela é infalível? Que ela é a palavra de Deus? Vai dizer que sim, eu acredito. Então confia. O sangue de Jesus tem poder para libertá-lo, para perdoá-lo, para te dar vida e vida abundante. E 4,
Uma vez que você já fez tudo isso, e mesmo assim está com um sentimento de culpa, pode ser um sentimento falso, um sentimento de culpa falsa. Isso aí é até obra de Satanás, porque ele é um acusador e ele não perde tempo para tirar a nossa paz. Ele não perde tempo para quebrar a nossa comunhão com Deus. E nós ficamos com sentimentos de culpa, não queremos conversar com Deus, porque não nos achamos dignos e de fato nós não temos essa dignidade em nós mesmos. Mas nós somos eleitos, somos vocacionados, somos nação santa, povo escolhido em Jesus Cristo. Então aceita isso, que você foi perdoado. Quando Jesus olha para você, quando Deus olha para você, Ele olha como aquele santo que foi lavado, que foi purificado com o sangue do Filho dele, com o sangue de Jesus. E a Bíblia diz em Salmos 103, versículos 8 em diante: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. E graças a Deus por isso, porque se fosse para fazer assim, todos nós estaríamos condenados à perdição eterna no inferno. Mas a graça, ela foi maior que isso. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia com os que o temem. Tema ao Senhor. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Que bênção poder ler, poder ter para nós, ou pelo menos para mim, essa promessa, que Deus perdoa. Se você teme a Deus, por que não se apropriar de uma promessa como essa, do perdão e da grande misericórdia do Senhor sobre nós? E em quinto lugar e último, peça ao Senhor para repreender Satanás, que é o acusador. Peça ao Senhor que restaure a alegria que acompanha a liberdade da salvação. Isso é imprescindível, porque Satanás ele fica nos lembrando do nosso passado. Quando Satanás ficar lembrando do seu passado, não sei, lembra ele do futuro que ele tem pela frente, porque o nosso passado já foi resolvido. E Deus nem leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, o meu passado, ok, já tratei, em Jesus. Sentimento de culpa, de vergonha, de medo, lancei tudo em Jesus, porque eu confio nele. Confio que a misericórdia dele é maior, que a graça é maior do que os meus pecados, que Jesus é maior do que os meus pecados. E a Satanás que fica acusando, ok, Senhor, repreenda Satanás. Que Satanás ele não tenha parte e que eu possa viver em plenitude. Ter essa paz do Salmo 32 ou mesmo do Salmo 51, que é um salmo lindo. Esteja lendo aí. Por favor, sentimentos de culpa, de vergonha e de medo não devem estar presentes com uma pessoa que teme ao Senhor. Não devem estar presentes com alguém que já confessou os seus pecados, com uma pessoa que está andando com Deus. Cuidado para você não estar culpando a si mesmo. Talvez você não está se perdoando. E é a hora de aceitar esse perdão e de dizer, Senhor, o que eu posso fazer por todos os benefícios que o Senhor tem me feito? Eu quero servir ao Senhor. Me abençoe, me ajude a ter uma vida produtiva aqui na terra, para a glória do Senhor. E tudo que faremos por gratidão e não por medo. Essa é uma diferença muito grande de uma religião verdadeira com uma religião falsa. Porque a religião falsa, ela usa mesmo a do medo sobre as pessoas, a culpa, a avareza das pessoas em quererem prosperar e ter bens materiais aqui na terra de uma forma fácil. Mas quando falamos sobre algo genuíno, aqueles que adoram a Jesus em verdade, em espírito, eles vão por gratidão, eles vão por amor, porque conseguiram compreender a graça, esse favor imerecido. E agora, quando vão à igreja, quando pegam a Bíblia para lê-la, para orar, para evangelizar, para discipular pessoas, para fazer o bem, ela faz por amor e por gratidão, porque ela sabe que apesar de não merecer nada, ela recebeu tudo, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então nós já recebemos, temos em Jesus. Aproveite, tenha um tempo de refrigério, que as pessoas que estejam ao seu redor possam perceber que você é uma pessoa leve,
no sentido espiritual da palavra. Por quê? Porque você não deve. E quem não deve, não teme, não tem medo. Por que nós não devemos? Porque Jesus já pagou por nós. Jesus já nos perdoou. Então, qual o problema? Seu nome não está negativado lá no céu. Jesus já pagou sua dívida. Então fique tranquilo. Vá para frente. Louve a Deus. Seja uma bênção. Eu espero que essa mensagem possa ter, pelo menos, aberto os seus olhos, quem sabe o seu coração, para que você entenda um pouco da graça e assim sinta paz, para ir para frente, para viver mais uma semana na presença do Senhor, vivendo tempos de refrigério. Enfim, que a sua vida possa abençoar o seu entorno, a sua família, o seu cônjuge, os seus filhos, aqueles que estiverem com você. Que Deus o abençoe. Vamos orar. Pai, engrandecido seja o Senhor por todas as bênçãos que recebemos, em especial pela graça, a salvação, o arrependimento. E eu peço em nome de Jesus por aquele irmão, por aquela irmã, aquele amado que nesse instante está cheio de medo ainda, de vergonha pelo que fez. Ó Senhor, sentindo-se extremamente culpado, que lance tudo aos pés do Senhor, sabendo que o Senhor é mais poderoso para poder cobrir, pisar sobre todos esses pecados. E que o Senhor venha a trazer tempos de refrigério e para aqueles que precisam de salvação, que ela é dada gratuitamente na pessoa do seu Filho, do unigênito Jesus. Ó meu Pai, é em nome dele que eu oro nesse instante, pedindo uma bênção para aqueles que nesse instante também estão orando, pedindo perdão pelos seus pecados, ou clamando para que possam ter tempos de refrigério. Ó Senhor, em nome de Jesus. Amém.